Muito bem, já estamos de volta aqui na TV, estamos de volta. E aqui nos estúdios, a gente tem o prazer de receber a vereadora professora Amanda. Boa tarde, seja bem-vinda, tá tudo bem? Boa tarde, Zeca, tudo maravilhoso, um prazer estar aqui na casa de vocês novamente. Cris, o convite foi uma grata surpresa, porque a gente que está no parlamento hoje, às vezes tem alguns afastamentos, né, com alguns canais de comunicação, e o que isso não é positivo. Então vocês fazem um papel social fantástico ao trazer aqui na casa de vocês o parlamento, para que a gente possa fazer a nossa prestação de contas, entregar para a população informações. Então, muito feliz de estar aqui, e a gente precisa ultrapassar esses tabus que às vezes a comunicação nos traz, né, de afastamento. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, e estarei sempre presente que vocês acharem necessário, só chamar que eu venho. Prazer todo nosso, Cristiane estão também com a gente, que seja bem-vinda. Muito obrigada, Zeca, é uma alegria pra gente receber aqui a vereadora professora Amanda. Agora nós viramos amigas, ela falou que cada vez que eu quiser que ela venha aqui, é só chamar, então a casa é sua, venha tomar café com a gente. A gente gosta muito quando o parlamento vem até aqui pra gente poder conversar sobre as questões da cidade, porque a gente pensa até que, como a rádio é um veículo de comunicação que chega para todo mundo, muitas pessoas não entendem ou ainda não conhecem toda a atividade parlamentar. E para mim é uma especial alegria porque a professora Amanda é mulher, representante das mulheres no parlamento aqui de Teresópolis, e nós sabemos que somos muito poucas, né, no meio político, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também hoje. É importante a gente abrir esse caminho e essa fala, porque eu passo a compor como terceira mulher, né? No mandato anterior eram duas, e na verdade na eleição inicial era uma. A Márcia fez, né, a substituição do doutor Ademir, que infelizmente faleceu, e aí o parlamento passou a ter duas mulheres, e agora nós somos três, num mar de 21. Né? Então a gente tem uma representatividade em percentual muito pequena na casa ainda. Mas a gente vai mudar esse cenário. Claro, estamos juntas. É isso, né? E aqui é uma grande família, todo mundo chega, né, bate-papo, toma um cafezinho, é assim, né, Cris? Muito legal. Agora, vereadora, sua trajetória, né, na política vem desde cedo, é o primeiro mandato, né, a gente sabe, mas em 2024, né, você se elegeu, mas em 2004, muito tempo atrás, começou a sua trajetória, a sua filiação aí no primeiro partido. Mas, na verdade, sim, a política já teve no seu sangue há muito tempo, né? E hoje tem uma data mais do que especial, 100 dias de mandato, né? Vamos falar sobre isso. Sim, a gente, enquanto estudante, né, na nossa vida acadêmica, a gente acaba despertando para ações políticas, né? Então, eu fui representante de turma, fui presidente do centro acadêmico na Faculdade de Direito, participei de movimentos estudantis quando fiz também a Unirio, agora até recentemente, né? Eu tenho minhas 3 faculdades aí que eu aprendi que estudar é importante, porque muito. Quem detém o conhecimento detém o poder, né? E não o poder pelo poder, mas o poder para você poder fazer ações eficientes, né, no dia a dia. Então, depois eu passei a me envolver nessas questões de conselhos municipais. Então, enquanto presidente do Conselho de Educação, a gente conseguiu trazer não só a visibilidade do conselho, mas a finalidade dele, de fato, na política pública municipal, dentro da área da educação. Então, tudo isso vai perpassando por esse caminho que vai desembocar, né, no nosso mandato atual. A gente vem, como o Zeca bem pontuou, né, a primeira campanha nossa de 2004, então são 20 anos percorrendo esse caminho e 20 anos nos preparando para estar onde estamos hoje. Foram 6 eleições ininterruptas, toda pleito eleitoral eu estava lá presente, e sempre mantive uma quantidade de votos expressiva, mas que não era suficiente ainda para eleição. Até cheguei a fazer uma questão suficiente, mas estava no partido, e as questões, né, do regramento eleitoral não nos permitiu estar no mandato. E dessa vez a gente conseguiu esse êxito. Foi um trabalho de base, foi um trabalho muito ligado à educação pública do município. Então eu tenho que sempre relembrar que foi a educação que me trouxe aqui, né? Os meus pares, os professores, os pais de alunos, porque a gente passou por momentos difíceis dentro da educação pública municipal. A gente passa por momentos difíceis dentro da educação pública nacional. Exato. Então, a gente está aí enfrentando um debate sobre o Plano Nacional de Educação, que ele teve a sua validação extinta em dezembro, aí teve uma prorrogação de mais um ano. A gente já propôs na Casa Parlamentar hoje, seguindo os moldes do Congresso, né? Porque foi iniciativa da senadora Dorinha, a
a prorrogação do prazo para que a gente faça uma discussão de fato saudável com a população. Então, o Plano Nacional está sendo discutido no cenário nacional e a gente vai trazer a discussão que deveria acontecer este ano, que o nosso plano finda em dezembro, mas nós vamos também fazer os mesmos moldes do governo federal, vamos estender, se Deus quiser, e a lei for aprovada na nossa casa e promulgada pelo prefeito, por mais um ano também, o Plano Municipal de Educação, para que a gente possa, durante o ano de 2026, discutir com qualidade com quem está na ponta, com quem vai receber o serviço de educação. Então, o que a gente tem que melhorar na nossa educação pública? E a gente já tem análise dos números já, né? O MEC divulgou, o INEP divulgou, então a gente tem muita coisa para avançar no nosso município. Então, professora Amanda, fala pra gente qual foi o trabalho que você já fez até agora, porque é um marco simbólico, né? Esses 100 dias de mandato, e nós sabemos que o vereador, quando trabalha, e quando trabalha bem, trabalha muito, né? Então, a gente queria saber quais foram, enfim, em que você trabalhou nesses 100 dias para que as pessoas que estão ouvindo a gente possam saber tudo que você já fez e o que elas podem esperar também de você pelos próximos 100, 200, 300 dias. E muitos dias, se Deus nos permitir, nos der saúde e disposição. Então, Cris, eu vou até te agradecer essa oportunidade, porque eu acho que é muito importante a gente trazer para a população a qualidade do trabalho do parlamentar. Então, falando do meu período de mandato, né, desses 100 dias, a gente tomou posse 1º de janeiro, a gente começou efetivamente na casa no dia 18 de fevereiro, mas enquanto estava a Câmara em recesso, eu não me abstive de fazer a função de visitar, pelo menos, os espaços, porque eu acho que até para a gente trabalhar, né, a melhoria dos espaços públicos, o atendimento à população, a gente precisa conhecer o que a gente tem. Então, desses 100 dias, eu vou te falar rapidamente aqui um resumo que a gente tem 274 atividades oficiais como vereadora, desenvolvidas no município e fora do município. Dessas atividades, são 32 participações em eventos oficiais, 16 sessões plenárias, são 65 visitas em órgãos públicos, tanto estaduais, quanto federais, quanto municipais. Nós demos entrevistas em rádio e TV, foram 9. A sua vai ser a nossa 10ª. 10ª vai é entrar... um número bom, um número redondo. Claro, é nota 10. É isso aí, exatamente. Vai entrar na nossa contabilidade de dados. Nós fizemos 36 atendimentos à população. Nós participamos de 3 audiências públicas. Fizemos 3 reuniões com as comissões da Casa, né, da Câmara Municipal. Nós tivemos 23 reuniões com instituições, 15 reuniões com instituições e o prefeito, nós pudemos levar as instituições até o prefeito. Nós tivemos 9 reuniões com a equipe interna do meu gabinete, então a gente tem o hábito das sextas-feiras, quase todas elas, sentarmos, almoçarmos juntos, analisarmos a semana, o que foi feito, o que nós vamos planejar para a próxima semana de ações. Eu participei de 2 formações nesse período já, para qualificação do mandato. Produções parlamentares foram 14, entre projetos de leis, moções, indicações e emendas parlamentares. Nós temos uma visita dirigida do Parlamento Mirim que aconteceu ontem, que depois nós vamos falar sobre isso, que é uma experiência única e fantástica. Nós tivemos 32 expedições de ofício. Votos de congratulações e homenagens nós fizemos 3, porque foi só o que nos foi permitido naquele momento, que era uma homenagem específica para o Dia da Mulher. E a solicitação de audiência pública foi feita uma hoje na casa, que a gente quer trazer a população para a gente discutir as questões que são adotadas no município, as políticas públicas ligadas ao autismo, porque nós estamos no mês da conscientização do autismo. Isso, a principal bandeira, né, a gente sabe, é a educação, mas é isso, né? Também valorização dos servidores públicos, direitos da mulher e inovação. Você está em todas essas áreas lutando, né, por todo mundo, isso é muito importante, muito mesmo, né? E educação, lógico, que a gente sabe que é primordial, né, vereadora? O nosso foco sempre parte desse princípio da educação, porque ela perpassa por todas as outras temáticas. Isso mesmo. Quando você tem uma formação qualificada e eficiente, você traz a possibilidade da pessoa ser inovadora, né, ser empreendedora. Quando você traz a informação dentro da escola, você limita as violências que a gente encontra do lado de fora, porque você traz o esclarecimento do que é permitido, do que é obrigação, do que é direito. Quando você traz a informação dentro da escola, você limita a exposição à vulnerabilidade da saúde pública. Né? Às vezes você está numa situação, a gente estava comentando aqui antes, né, das questões da Ilha do Caxangá, né? Infelizmente foi um ponto afetado nessa última chuva que a gente sofreu no município. E você vê que as pessoas têm dificuldade de acessar os canais de atendimento público, até por desinformação mesmo. Então, no momento que a gente esteve lá com o prefeito, né, analisando todo o cenário que tinha lá e as providências que o município precisava,
um dos pontos que eu gostaria de destacar é que a gente percebeu que uma ação que estava sendo promovida pela prefeitura para aquela comunidade seria um pouco ineficiente, porque seria difícil eles se dirigirem até o Pedrão para fazer a vacinação. Então a gente solicitou, imediatamente o prefeito nos atendeu, o prefeito Leonardo, e solicitou que a equipe de saúde fosse até o local para proceder com a vacinação daquelas pessoas que estiveram expostas, né, às águas das chuvas, a vacinação de leptospirose e antirrábica, para que pudesse trazer um pouco de segurança na saúde mesmo daquela população ali que já estava tão sofrida. E foi questão de 20 minutos, a equipe da secretaria, o secretário Fábio estava presente lá também com a sua equipe, procedeu com a vacinação de todos que estavam ali no entorno, né, que passaram por aquele momento difícil. Então eu acho que esse é o papel do legislador. Não é simplesmente fazer ação assistencialista, mas é analisar, né, o cenário e requerer do prefeito que ele proceda com aquilo que de fato é essencial para a população naquele momento. Professora Amanda, eu queria te perguntar uma coisa. A gente vai falar sobre a questão do parlamento infantil, que eu achei muito legal. Vamos falar sobre a questão da mulher ainda. Mas uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber é que, às vezes, a gente vê que as pessoas têm uma estrutura muito grande nos seus gabinetes. Não é o próprio vereador que lê as suas redes sociais e que responde, que não tem esse contato direto com as pessoas. Então, eu queria saber como é que isso é no seu gabinete. É você que lê as suas redes sociais e que responde. As pessoas que te mandam mensagem e recebem uma resposta, elas recebem uma resposta sua, direta? Exatamente. Então, às vezes, eu até comento com os mais chegados, né? Eu demoro, mas eu respondo. Porque, às vezes, a demanda é muito grande, Cris. Então, assim, eu faço questão de ser eu o canal direto com a população. Então, no meu gabinete, quem presta atendimento, eu tenho 6 assessores, como todo gabinete tem. Eles fazem diversas funções ali dentro. Eles trazem pesquisa para mim do que está acontecendo nas comunidades. Hoje a gente teve uma questão de um falecimento no município. A gente está, né, em contato com a assistência social para dar suporte para a família, porque a família não tem condições de fazer o enterro. Então a gente tem esse backstage, né, por trás, que vai nos auxiliando a fazer de forma mais efetiva e mais rápida, de acordo com a demanda da população, algumas ações. Mas os atendimentos à população, quando eles querem alguma ação da vereadora, professora Amanda, sou eu quem faço, sou eu quem respondo nas minhas redes sociais. É claro que o material produzido, eu tenho uma pessoa que produz o meu material, né? Os meus assessores vão coletando esses materiais durante o dia, a gente vai fazendo essa divulgação, mas todos os questionamentos, todas as menções que são feitas a mim, tanto no direct do Instagram, no Messenger do Facebook, na página do meu site, que a gente ainda vai fazer essa divulgação ainda, ele ainda está rodando meio que informal para a gente entender se ele vai ter usabilidade, mas eu faço questão de estar respondendo todos. Meu WhatsApp é uma coisa incrível, sempre foi, né? Já teve muito movimento, mas a gente sempre faz questão de estar respondendo. Eles às vezes me alertam, olha, tem uma coisa que mais urgente, foi um secretário que entrou em contato, ou foi, né, alguém, né, algum par, né, algum vereador que entra em contato. A gente às vezes dá uma parada, ou então alguém mesmo da população, né, que sinaliza, tô com uma demanda urgente, a gente dá uma paradinha e dá uma olhada. Mas geralmente eu acumulo isso mais pro final do dia, até porque eu acho que é desrespeitoso quando a gente está atendendo alguém e ficar acompanhando o telefone, então eu tento dedicar realmente o meu atendimento integral para quem está ali comigo. Então sou eu quem faço toda a comunicação. Vocês estão falando, quando vocês falam nas redes sociais, nos canais de comunicação da professora Amanda com a professora Amanda. Isso é muito importante, porque isso aproxima as pessoas, né, da vereadora. E quem sabe a escrita minha é muito específica, então eu tenho uns hábitos, né, na hora da digitação, são até rotineiros das redes sociais, né? A gente às vezes passa a ter um dialeto próprio nas redes sociais. Então as pessoas que convivem comigo, que já estão comigo já a longa data e que continuam em contato, já até sabem que de fato sou eu, porque a escrita é muito pessoal, né? Muito identitária, né? Isso é muito legal, né? Bem perto mesmo, né, da população, isso é muito importante. Agora, vereadora, falando de mulheres na política, né? A gente sabe que 30%, mais ou menos, dessa porcentagem aí de mulheres que são eleitas, que participam, né? O que você pode dizer para mulher que está ouvindo agora, né? Que pensa, poxa, será que eu vou entrar na política? Não entro. A gente precisa de mais mulheres na política, né? Então, qual é o incentivo que você pode dar para quem está aí ouvindo a gente, né? E está pensando, poxa, será que eu vou? Não vou? O que você pode falar? Deixa só eu contribuir com a pergunta também, que é uma coisa que eu queria conversar com você. Além disso que o Zeca perguntou, a gente sabe que é muito importante, né, nesses espaços onde as mulheres ainda não ocupam o seu devido lugar, por questões várias, é muito importante que existam mulheres ali e que elas possam mostrar para as outras mulheres, e agora você está sendo ouvido por muitas mulheres, por jovens, por meninas,
porque é um espaço de representatividade. Quando alguém vê você no parlamento, como vereadora, fazendo esse trabalho todo que você está fazendo, a pessoa vê você lá e ela pensa, a mulher pensa, nossa, eu poderia também estar lá. Com é certeza. um espaço que eu posso também ocupar, né? E porque as pessoas às vezes pensam que não, isso daqui não é para mim. Então é um espaço muito importante de representatividade. E aí eu queria também que, além da resposta que você vai dar aí para a pergunta do Zeca, que Zeca é muito maravilhoso, ele faz sempre perguntas maravilhosas. Zeca, nosso entrevistador mor. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Assim, as pessoas que pensam, as mulheres que pensam que a política não é para elas, mas elas veem você lá, a importância que tem essa questão da representatividade. Isso é uma responsabilidade enorme, né? Porque a gente, de fato, vira referência. E acho que, às vezes, a gente instintivamente trata dos assuntos de forma a não perceber, muitas vezes, essa questão de ser referência. E a gente tem que estar sempre muito atento a isso. Porque a gente está num país que a gente tem um regramento legislacional de proteção à mulher que ainda está em construção. A gente vai vendo que diversas vezes a Maria da Penha sofre emendas. A gente vê que o Código Eleitoral vem sendo discutido e debatido hoje no cenário nacional sobre a questão da efetivação de garantia de cadeira para mulheres. Então a gente começa a perceber que aquela legislação lá atrás, que traz para a gente a questão da cota, né, obrigatória, hoje cada mulher inscrita para fazer uma cadeira, né, para concorrer a uma cadeira na eleição, ela valida mais 3 homens. Nós somos 1/3 dentro daquela cota ali. Então, a gente precisa perceber a importância que a mulher tem nesse cenário. O que nos dificulta estar nesses espaços? Mulheres que não conseguem ter uma rede de apoio têm uma dificuldade enorme. Porque a política, de fato, é um espaço até hoje machista. Verdade, a forma como ela é Uhum. tratada, os assuntos como são tratados, eles estão sempre muito ligados à inteligência masculina. Exatamente. E ao modo de vida masculino. Sim, porque né? olha só, eu saio, antes de ir para a sessão, eu levo meus filhos na escola. Meus colegas, pares, eles vestem seus ternos e vão para a Câmara. Você já sabe o que vai ter de almoço, não é? Isso aí. Você Então, assim, já sabe o que uma vez o prefeito fez uma fala muito engraçada, a gente estava conversando, e ele, nossa, tá de cabelo molhado 10 horas da manhã, eu tô trabalhando desde as 5. Falei, prefeito, eu fiz o almoço antes de sair de casa. Você queria que eu viesse fedendo alho? Não seria cortês, né? Então, assim, a gente tem uma rotina ainda de cuidado, né? De cuidado do entorno, de cuidado da família. Então, a gente sai de casa com uma programação. Eu participo das reuniões de pais dos meus filhos. Meu marido também me acompanha, mas eu não vejo isso como uma regra, porque quando você vai nas reuniões de pais, a maioria do público que está ali são mulheres, são as mães. Né? Quando a gente vai para o cenário de mães atípicas, que tem uma gama enorme, né, de experiência e vivência, que tem para fazer a luta e o debate sobre isso, inclusive no parlamento, deveriam estar nesses espaços, que condições essas mães têm? Porque ela já tem que enfrentar uma rotina diária de muitas dificuldades que é imposta a ela, pela questão social, pelas condições em que seu filho se encontra. E ela, melhor que ninguém, tem o lugar de fala dela para discutir e debater sobre isso. E até por isso que a gente fez essa propositura dessa audiência pública, fazendo um gancho no que a gente falou das produções. É importante que a gente traga para dentro do parlamento, da Casa Legislativa, essas mães e seus filhos. O convite a participar dessa audiência pública, que hoje foi autorizada pela Câmara, vai acontecer no dia 24, agora às 18h30, para ter início às 19h, essas mães precisam estar com suas crianças lá. O parlamento precisa conhecer como funciona no dia a dia. E eu te trago uma experiência de sala de aula. Eu estou 25 anos dentro da educação em escola. Quando eu não estive em sala de aula, eu estava na gestão escolar, eu estava na orientação pedagógica, eu estava na Secretaria-Geral. Fiz funções na Secretaria de Educação como supervisora, mas não me desliguei da escola. Né? Então, assim, a atuação na escola me traz uma vivência que é insubstituível por qualquer teoria. Então, a gente precisa trazer a realidade para os pares para que a gente enriqueça o debate. A Câmara tem um arcabouço legal fantástico sobre a proteção de direito das crianças especiais. Só que a gente não consegue efetivar por esbarros burocráticos. Eu fiz uma fala na semana passada sobre a dificuldade que a gente tem com a saúde. Mas não é com a Secretaria de Saúde Municipal, é com a estrutura de saúde prevista pelo Sistema Único de Saúde. A estrutura que ela vem fazendo de organização, de oferta de atendimento para a população, ela não cabe mais no modelo social que a gente tem hoje. A gente precisa repensar.
Nosso município, pelo último IBGE, tem 165 mil habitantes. E aí os programas federais, eles vêm encaixando dentro da quantidade de pessoas. A gente hoje precisa entender a quantidade de pessoas que precisam do sistema. Então a gente tem dificuldade de ter neurologistas, neuropediatras, nós temos dificuldade de ter psiquiatras. Por causa do sistema de saúde, a nossa dificuldade com a saúde, ela é estrutural. Mas a estrutura verticalizada, que vem do governo federal, do governo do estado e chega para os municípios. Precisa de um estudo melhor, então, para poder realmente ter a noção exata de quantas Sim. pessoas precisam, profissional Sim. que precisa, né? O número de profissionais realmente para poder atender todo mundo. Eu vou te dar um exemplo, Zeca. Você acha que as demandas de Manaus são as mesmas de Teresópolis? Não. Realmente, cada região, né, é diferente, realmente, né? Então nas a necessidades. gente Exato. precisa batalhar nos municípios a melhoria das políticas nacionais. Isso é um debate grandioso, é um debate que precisa de fortalecimento, ele tem que ser regionalizado, porque também a demanda de Angra dos Reis, por exemplo, é diferente da nossa. Dentro do próprio estado a gente encontra essas diferenças. Imagine em Minas Gerais, com a quantidade de municípios que tem, todos têm a mesma demanda? Não. Então a gente tem dificuldades estruturais de governo. Né, de governo no sentido macro, né? A gente está falando de governo federal, governo de estado, e a gente vai desembocar no município, que é onde acontecem os serviços. Então, as políticas que são pensadas em Brasília, muitas vezes têm dificuldade de serem implementadas aqui. Hoje a gente teve uma discussão também sobre a questão das sacolas plásticas, porque o FEComércio entrou com uma ação e derrubou, porque é uma lei estadual. A gente entende a hierarquia das leis. Particularmente, eu tenho a minha formação que está ligada a essa questão. Eu sou advogada, advogo muito na academia, né? Eu não sou militante de fóruns, eu gosto bastante de trazer a pauta, porque eu sou a estudiosa do direito. Então, eu tenho a especialização em direito educacional, sou historiadora, né, pedagoga. Então, eu tento fazer um entrelace das minhas formações com os meus estudos acadêmicos. A gente teve, na época de conselho, a gente publicou um artigo, a primeira vez que um conselho municipal publica um artigo numa revista indexada, quando a gente falou da questão das vagas de creche no município. Então, isso está aí publicizado para as pessoas usarem em pesquisa, né, uma referência de estudo nosso. Então, eu acredito muito que a gente precisa levantar dados e ter estudos. Então, a gente tem que entender que a gente precisa fazer movimentos no município, mesmo que num primeiro momento eles se apresentem, né, em confronto de constitucionalidade, para que a gente sinalize para quem está lá em cima que esta lei não cabe mais no nosso cenário atual. Então, a discussão, o debate, o parlamento, né, as sessões plenárias, elas são espaços de debate, onde a gente vai confrontar ideias, né, converger ideias, e a gente vai crescendo no nosso município. Voltando a falar do tema da mulher, porque a gente vai perpassando por tantas coisas, né? A gente, de fato, é exemplo para quem vem depois de nós. Então, o que eu tenho de compromisso com a mulher no meu município, né? Hoje eu participo da relatoria da Procuradoria da Mulher. É um espaço que ele ainda é uma comissão transitória dentro da Câmara. A gente precisa trazer ela para dentro do regimento para dar uma força de instituição. Né? O Estado do Rio de Janeiro já fez isso. Hoje a Procuradoria da Mulher está dentro do regimento da Casa da Lerge. Hoje a Procuradoria da Mulher tem uma sala, tem uma estrutura, tem uma equipe técnica, tem uma delegada trabalhando lá dentro. Então tem toda uma construção para de fato fazer o acolhimento das mulheres. Isso é política pública. Isso tem que estar sendo discutido no parlamento. Isso tem que estar sendo fortalecido. Não confundam a discussão de temas com politicagem. Politicagem faz quem fala e não faz. Agora, quem fala e procura mecanismos de execução, não está fazendo politicagem, está fazendo o seu papel obrigatório, que é de construir política pública, para quem vem depois de nós. Eu gosto muito de usar esse termo. Eu estou onde eu estou, preparando o solo para quem vem depois. Então, as questões das construções de políticas para as mulheres, elas precisam ultrapassar o assistencialismo, que a gente às vezes acaba encontrando, e é uma prática governamental que precisa ser ultrapassada. A gente não tem mais espaço para assistencialismo, a gente tem que construir questões sólidas, né? Então, o que eu acho que tem de avanço no município de Teresópolis, por exemplo? Uma Secretaria da Mulher. Muitos municípios não têm Secretaria da Mulher ainda, ela está subsidiada à Secretaria de Desenvolvimento Social. Porém, na estrutura do nosso município hoje, é uma discussão muito sadia, não no debate confrontoso, mas uma discussão de colaboração com o Executivo, que a gente tem uma previsão, uma legislação que ela foi referência até para o governo federal, do aluguel social para as mulheres. Porque, particularmente, isso é uma leitura minha, Zeca, muito pessoal. Eu não acredito na Casa da Mulher. Porque a Casa da Mulher que nós tínhamos aqui na cidade, Cris, ela parecia um mini presídio. Então a mulher já sai de uma situação de violência e vai para um espaço ruim,
Porque é um espaço ruim. Você tá num lugar que você que foi vítima, Que tá presa. tá presa, Não ajuda, né? tá cheio de grade de arame farpado em volta pra você tá protegida bem entre aspas. Então você tá num cenário que você é a vítima e você tá recluso. É uma situação difícil, né? Que a Sim. mulher tá passando e vai pra um lugar ainda que não se Sim. sente confortável, realmente. Então, não é assim, legal, eu né? não acredito na eficiência da Casa da Mulher. Foi um projeto federal que foi muito debatido e tudo mais. Nós construímos uma aqui que nunca funcionou. Hoje é um galinheiro. Galinheiro, literalmente. Literalmente. São criadas galinhas dentro daquele espaço. A gente entrou com uma indicação para o prefeito para tornar aquele patrimônio que foi doado para o município um patrimônio eficiente, então que fosse devolvido para a comunidade Lúcius, né, que tem uma associação muito bacana. A Rosana Martuccelli, que foi matéria, né, no Globo Repórter, está à frente dessa associação. Então eles têm uma vontade de fazer aquele ali um espaço de centro social ou comunitário, para que traga, de fato, a finalidade daquilo ali. E a gente tem, voltando novamente a falar da mulher, a previsão do aluguel social, que é uma política que eu acho muito mais aplicável e eficiente, mas ainda está vinculada à Secretaria de Assistência Social. Ela tem que estar na autonomia da Secretaria da Mulher, porque a Secretaria da Mulher sabe as nuances que aquela mulher que foi vítima precisa. A celeridade para a oferta do programa. Mais objetivo também, né? Sim, e é mais rápido. A mulher que é violentada, ela tem urgência. A Maria da Penha recebeu um prêmio que particularmente eu acho fantástico para Maria da Penha eles receberem um prêmio de maior atuação no estado do Rio de Janeiro. Só que pra gente é lamentável, porque isso nos mostra que nós somos uma cidade violenta ainda com mulheres. Nós temos índices alarmantes de violência contra a mulher. Ah, isso pode ser porque está sendo melhor notificado, a delegacia está recebendo melhor, Ainda não está existe uma subnotificando. subnotificação, né? Ok, mas a gente, a partir desse momento que a gente está, então, conseguindo ser eficiente nas notificações, né, nos registros de ocorrência, nas incursões, estamos sendo eficientes? Ótimo, avançamos um passo, agora nós temos dados. E entramos em contato com uma realidade muito triste, né? Sim, e o que nós vamos fazer para resolver? Exatamente, Cris. O que nós vamos fazer para resolver essas informações? Eu não posso construir dados, ter dados, monitoramento e não ter solução. Quando a gente faz esse levantamento do nosso mandato e a gente verifica o que a gente fez, isso tem um desdobramento. Eu não estou só levantando dados, eu tenho monitoramento do que eu faço. Então, eu visitei diversas instituições, entrei com vários requerimentos, solicitei aos secretários que fizessem várias ações, tivemos várias respostas, outras ainda não. Então, a gente faz um monitoramento disso para lá no final, em algum momento que a gente tiver que prestar conta, a gente vai falar, isso aqui a gente teve eficiência, isso aqui a gente tem que repensar. Porque a gente também erra, a gente é um ser humano, né? Então, a gente nem sempre vai ser assertivo nas nossas ações, mas a gente está monitorando e aquela história. Toda ação que tem um monitoramento, ela está ali justamente para ser repensada. Ou a gente vai embarcar de cabeça ou a gente vai seguir um outro caminho. Bom, professora Amanda, você já está desde já convidada a retornar aqui à Teria FM, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar. É verdade, Não muita é, coisa, Zeca? né? A gente falou sobre o Parlamento Mirim também, que é tão interessante. É bom a criançada já poder conhecer desde cedo, ver que política é legal, muito importante, porque tá aí para ajudar a população, né? A gente vê tanta coisa, mas não é legal não. É sim, né? A política tá aí, você tem que conhecer o candidato, você tem que estar por dentro, para depois falar, poxa, mas não tá legal. Então, fica por dentro, estuda para você saber. E desde criança é importante, saber que realmente quem tá ali tá a serviço do povo. Zeca, a minha entrada na política foi por conta disso. Meu pai era Que legal, hein? Meu pai era assessor parlamentar de um vereador e eu via muito aquelas questões da ação ou às vezes da própria inércia daquele dia naquele momento e eu ficava naquela assim, poxa, eu sou professora desde 2000, né? Eu faço 25 anos esse ano e será para mim uma grata comemoração poder chegar a contribuir para o meu município, né, no serviço público, prestando a minha melhor forma de atuar, né, que é dando educação para quem precisa, para quem tá ali para ser assistido de forma qualificada. Então, naquele momento eu entrei, né, no serviço público e a gente via as deficiências que o serviço público acaba tendo e buscava o parlamento para tentar de alguma forma intervir, né, fazer algumas proposituras e a gente às vezes não conseguia. Eu falei, bom, foi engraçado que eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, você vai ter duas opções. Ou você continua com o seu assessor, sendo assessor do vereador que está sendo candidato à reeleição, ou você vai ajudar sua filha. E meu pai é uma pessoa conhecida, né? Já ex-MCB, muitos anos aí já na vida, na população de Teresópolis, o pessoal conhece, é figura conhecida aí das calçadas de Teresópolis. E ele falou, você é doida, minha filha. Você tem 24 anos, você vai fazer o quê? Você tem tanta coisa para estudar, vai ocupar a cabeça com outra. Eu falei, não, pai, eu vou ser candidata. Você tem certeza? Tá, então, infelizmente, eu vou ter que largar o meu colega e vou me embarcar nessa seara. E meu pai foi um entusiasta disso e um grande incentivador.
todo final de campanha, acho que ele saía mais frustrado do que eu, quando a gente não alcançava a vitória. E eu falava pra ele, calma, uma hora chega. O que a gente não pode é desistir nunca. Então, quando a gente fala dessas questões das mulheres ocuparem esses lugares de espaço, eu tenho uma triste realidade que eu acompanho ao longo desses 20 anos, que muitas candidatas que tinham potencial, que perderam naquele primeiro momento, desistiram de seguir com a carreira. Eu acho que elas precisam persistir, elas precisam estar nesses espaços cada vez mais fortalecidas. Mas é um movimento que cabe a nós que hoje estamos no parlamento também fazer. É verdade. A gente precisa propiciar para essas mulheres formação, qualificação política. Porque a dor que elas já sofrem em determinados setores, ou a experiência que elas já têm em determinados setores, ela já existe. O que a gente precisa trazer? O fortalecimento de como viver nesse mundo político que não é fácil. Tem que ter mais incentivo, né? Essa trajetória de resiliência mesmo, né? De muita batalha, de não desistir, e conseguiu isso. É um grande exemplo, vereador. Sim, e eu espero que, de fato, esse exemplo sirva para qualquer pessoa. Claro que mais para as mulheres, né? A gente tem essa bandeira, mas para que isso sirva para qualquer pessoa, porque existem muitas pessoas boas, independente do gênero, que têm pautas pertinentes, que têm pautas relevantes para a sociedade e que, infelizmente, ainda não estão nesses espaços de poder. Poder falar mais sobre, poder fazer mais sobre. A gente tem que ter muito cuidado com a palavra poder, porque existem pessoas que usam poder pelo poder. E existem pessoas que usam a palavra poder para a eficiência e a proposição de políticas públicas. Para fazer o bem, né? Exato. É isso aí. Então a palavra é essa, resiliência, né? Muito legal. Vereadora, prazer bater um papo aqui, foi muito legal. E aí, o que a Cris falou, né? Esteja convidada a vir sempre aqui pra gente bater um papo. Cris, obrigado também pelo bate-papo. Ainda bem, né, que você esteve aqui também, você esteve aqui com a gente, foi muito legal. Eu que agradeço. Foi bom, eu sempre estou nos bastidores. Hoje foi minha estreia aqui no microfone com você e professora Amanda. Que honra, gente, olha. Viu? Foi muito legal, Zeca, obrigada. Legal. Obrigada por ter vindo aqui, professora Amanda, para conversar com a gente. Já está convidada para vir outras vezes. Foi eu muito acho bom. Que essa dupla aqui tem muito para Olha oferecer, aí. hein? Concordo plenamente. Não é, Zeca? Eu só queria aproveitar que a gente tem um casal muito amigo, que é o Alexandre, o veterinário Alexandre e a doutora Fernanda, são amigos até da faculdade, a doutora Fernanda, né? E eles estão aqui, né, nos ouvindo e sempre ouvem, isso é um barato, porque eles estão sempre assim, cobrando, por que você não vai na TeleFM? Tem que ir lá todo mundo ouve, é uma rádio de grande repercussão, até estava conversando com a Cris um pouco antes. O papel social que vocês exercem na nossa comunidade teresopolitana e até para fora dela, ele é fantástico. Vocês são uma rádio que comunicam com informes em tempo real, isso é muito importante para a nossa sociedade. Então, vocês estão muito de parabéns. Obrigada. E aí, eles estão nos ouvindo e eu quero mandar aqui um abraço para eles, né? O último vídeo de campanha foi feito na casa deles, eles são meu pé de coelho, né? Segundo eles trazem aí, ó, você só ganhou porque fez o vídeo na frente da minha palmeirinha que tá lá crescendo. Então, essa palmeira também vai deixar história no nosso mandato. É verdade. Muito legal. Prazer. Até Igualmente, a próxima. Zeca. Muito obrigada pela oportunidade. E pode já deixar anotado, Cris, você tem um compromisso comigo pra gente voltar aqui junto, hein? Tá anotado. Cris, um beijo Obrigada. também. Um beijo para todo mundo, um beijo para você também, Obrigada, professora Amanda. querida. Muito obrigada, Pamela, que tá aqui com a gente. Muito obrigada. Os bastidores sempre somando, né? É verdade, né? Muito, né? Então, um abraço, vereador. Até a próxima. Foi um prazer Obrigada. ter falado contigo aqui.